Imagine que a sua empresa ou a que você trabalha esteja passando por diversos problemas e você não sabe o que fazer e nem por onde começar a resolvê-los. E é por isso que existem as ferramentas da qualidade. E é exatamente sobre isso que será o vídeo de hoje. E para vocês saberem o que é e como são utilizadas essas ferramentas, nada melhor que um professor e doutor na área da qualidade para explicar. Então com vocês, Felipe Albano. E aí, pessoal, beleza? A gente está nesse projeto aí, então, juntos, Mente Engenheira e o FA aí, falando sobre as ferramentas da qualidade. Meu nome é Felipe Albano, sou professor aí da Faculdade de Engenharia da Escola Politécnica da PUC. E a nossa ideia aqui é dividir o conteúdo em duas partes, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas clássicas da qualidade, como que elas podem ajudar em melhorias de processo. E depois, no segundo vídeo, falar um pouquinho das ferramentas mais modernas, né? Então, para quem se aplica esse tipo de conteúdo? Para qualquer pessoa que atue em processo, né, e que deseje fazer melhorias aí, ou numa linha de produção, ou na área de serviços, área da saúde, parte de TI, né, bem multidisciplinar. E é super importante conhecer as ferramentas porque elas ajudam a resolver os problemas. Elas não resolvem o problema, mas elas ajudam muito quem estiver lá na linha de frente, ou atuando, ou para descobrir a principal causa que gera aquele problema, né? Então, espero que vocês gostem aí. E essas 7 clássicas é muito, muito importante que, se vocês atuam numa área de melhoria, que domine esse conteúdo aí para poder estar ajudando aí na sua empresa ou seu próprio negócio, né? Seja para resolver problemas ou fazer melhorias, né? Tem essas duas linhas, duas vertentes. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aí no conteúdo. Feito? Abraço! Então vamos começar com a folha de verificação. Certamente, a folha de verificação é a ferramenta da qualidade mais utilizada no mundo. Ela também é chamada de checklist ou formulário e ajuda muito na coleta e organização das informações. Ela também ajuda a empresa a registrar seus dados de maneira correta. Ela é o ponto de partida de todo o procedimento de transformação de opiniões em fatos e dados. E a padronização de um processo é quase impossível sem o uso dessa ferramenta. E o mais interessante é que ela também pode ser usada na nossa vida pessoal. O gráfico sequencial é uma ferramenta que ajuda muito a observar tendências ao longo do tempo. Ele é a principal ferramenta usada nas cartas de controle do CEP, que é o controle estatístico de processo. E a gente consegue perceber se um processo está controlado ou não, né, se ele está dentro dos limites estatísticos e também dentro dos limites de especificação. Então, é uma ferramenta da qualidade bastante usada que pode, dependendo da abordagem, se tornar bastante avançada em termos de avaliação de processos e uso de estatística acoplada especificamente a esta ferramenta. Estratificação. A estratificação consiste na divisão de um grupo em diversos subgrupos com base em fatores apropriados, os quais são conhecidos como fatores de estratificação. Esses subgrupos são, por exemplo, nível de escolaridade, graduação, especialização, mestrado, entre outros. A estratificação é útil para conhecer o perfil de clientes, comportamento e distribuição geral de dados e frequências de informações importantes. Também apoia na coleta de dados e obtenção de uma amostra representativa de uma população. Além disso, a estratificação é importante em muitas áreas diferentes do conhecimento. Na área da pesquisa, ela é fundamental. Os gráficos de dispersão servem para a gente olhar o comportamento normalmente de pares de variáveis para verificar se uma possui influência sobre a outra, se elas possuem ou não correlação. Sendo que essa correlação pode ser nula, caso as variáveis não tenham influência uma sobre a outra, pode ser positiva, de forma que a variável que está no eixo vertical y aumenta à medida que a variável que está no eixo horizontal x aumenta também, ou então uma correlação negativa, quando a gente tem a variável reduzindo no eixo y à medida que o eixo x aumenta, né? Então é importante para entender comportamento de consumidores, para verificar também quando uma variável, por exemplo, pressão, pode influenciar em outra, como temperatura em um processo, né? E também para avaliar determinadas influências de algum item em outro. Histograma. O histograma é uma ferramenta para análise de frequência e comportamento da distribuição dos dados. Com esse gráfico, conseguimos avaliar a forma, o ponto central, a variação da distribuição, a amplitude e a simetria dos dados. O histograma é uma ferramenta muito usada para se iniciar uma boa análise de dados.
O diagrama de Ishikawa é uma das ferramentas da qualidade mais conhecidas. Se tornou bastante popular, recebendo o nome então do seu autor, o Kaoru Ishikawa, mas também é conhecido como diagrama de espinha de peixe, ou também diagrama de causa e efeito. Esse diagrama consiste em distribuir os principais causas, né, ao longo de 6 espinhas de peixe, que vão resultar num determinado efeito. No caso, o efeito é o problema. É muito comum usar para definir ou para ajudar a encontrar essas 6 causas os 6 M's, que são palavras que começam com a letra M e auxiliam aí quem está fazendo o estudo de causas a identificar os principais fatores que levam a ocorrer o problema. Os 6 M's são mão de obra, medida, método, máquina, meio ambiente e, por fim, material. E por fim, o gráfico de Pareto. Ele consiste em um gráfico de barras que mostram as frequências e suas porcentagens, permitindo a priorização dos itens críticos considerando o princípio de Pareto, onde 80% dos problemas vem de 20% das causas. Por fim, essa imagem apresenta todas as ferramentas abordadas no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!